Muito bem, gratidão, estamos entrando no ar. Que a graça e a paz que excede todo entendimento seja com seu espírito, alma e corpo. Essa é a minha oração na abertura dessa nossa transmissão hoje, segunda-feira, segunda humana. Gratidão, que a bênção do Deus de amor, do Deus que é amor, a Bíblia chama ele de Deus amor, esteja fluindo aí onde você se encontra. Nessa noite de segunda humana, o fluir divino seja real, saudando nosso espírito, alma e corpo, fazendo com que a gente desfrute dessa saúde que transcende as circunstâncias, que transcende sintomas, que transcende as aparências, que transcende, inclusive, os julgamentos segundo as aparências, não atentando nós às coisas que vemos, mas aquelas que são invisíveis, porque nesse unir-se, nessa atenção àquilo que além das aparências, nós nos conectamos ao eterno, ao atemporal, aquilo que transcende todas as coisas efêmeras, passageiras, transitórias. E enquanto muitos se alegram, celebram, outros lamentam, murmuram, existe uma diretriz, um caminho que transcende essas polaridades. Eu chamo do caminho do meio, caminho que transcende, um estado de graça. E esse caminho que nos sustenta, que tem nos sustentado, e acredito eu que tem sustentado também outros irmãos de jornada, pode estar sustentando você nessa jornada, onde nós vemos muitos, como nos tempos de Noé, que eram chamados os gigantes, muitos gigantes. Hoje a definição para gigante no nosso tempo é uma outra configuração, mas também nós temos no nosso tempo os gigantes. Gigantes das riquezas, gigantes do entretenimento, gigantes das mídias, das notícias, gigantes dos status, gigantes nas redes sociais, gigantes da religião, que são aplaudidos, venerados como gigantes, inclusive chamados às vezes de gigantes da fé. Porém, o anúncio aqui é de boa nova, e a boa nova do Evangelho fala de uma outra diretriz, um outro caminho, onde o mestre dessa mensagem, ele ensinava o seguinte, ele dizia assim: se alguém entre vocês querem ou quer ser grande, quer ser até o maior entre nós aqui, entre o grupo, que seja este aquele que serve a todos, seja o vosso serviçal, aquele que é pacificador, aquele que apacenta, aquele que vai consolidar, aquele que faz uma ponte para unir aqueles que estão separados pelas águas amargas, aquele que realmente consola, conforta, exorta, edifica. Esse é grande, pode até ser chamado de gigante, né? Porque o menor entre vocês, isso ele falava da comuna do mestre, o menor será o maior, Então fica aqui um princípio que nesta mensagem o grande não é necessariamente o grande, porque o mestre ele não olha para a forma, o mestre ele não vai nos validar pelas aparências, pela performance, pela estética, pela avaliação dos homens, não. Sucesso para Deus nem sempre é harmonizado com o sucesso legitimado pelos homens. É diferente, gente. É diferente. Quando o profeta foi na casa
de um homem chamado Jessé para ungir um homem que seria o futuro rei de Israel. O homem era pai de vários filhos e ele trouxe seus filhos ali. O próprio profeta, quando viu, e aqui eu falo do profeta Samuel, isso está no livro de Samuel, o profeta, ele olhou para a aparência dos filhos de Jessé, o belemita, e o profeta disse assim: certamente eu estou aqui diante do futuro rei de Israel. E de repente o Espírito Santo, o Espírito de Deus chama a atenção do profeta, puxa a orelha do profeta e fala: epa, calma aí, querido, não é assim. Eu não sou como os homens, eu não julgo e não avalio, não escolho como os homens, porque os homens olham para a aparência, mas eu olho para o coração, diz o Senhor. E aí o profeta ficou confuso e pensou: se não são estes, quem seria então o futuro rei de Israel, do qual eu vim aqui para ungí-lo? Me diz, Senhor. E o Senhor disse: ele não está aqui. E aí ele olhou assim para o pai dos meninos e ele eu estou falando aqui, na verdade, do Samuel, né? Estou falando do profeta Samuel, quando ele foi, é só ver o contexto, ele foi ungir o futuro rei de Israel, né? O rei era Saul, mas Saul não estava agradando a Deus, então Deus manda ungir um outro rei, e esse outro rei seria, na verdade, Davi. E Davi não estava ali no banquete com os irmãos. E justamente aquele que não estava no banquete foi o que Deus escolheu. Então Deus pega e insiste com o profeta Samuel. Profeta Samuel, falta alguém. E aí o profeta olhou para o pai, né, para o belemita, e disse: querido, estão aqui todos os teus filhos reunidos? E aí foi quando o pai de família, né, o Jessé, ele disse assim: falta um, mas esse é indispensável, esse não, jamais seria ele, né? Ele é um improvável, ele é alguém que é realmente improvável, por isso que ele nem está aqui presente, eu nem chamei ele. E aí o profeta Samuel disse: pois nós só vamos participar aqui da confraternização quando esse outro que está faltando chegar. Mandem chamar ele. Enquanto ele não chegar, eu não posso começar. Eu não vou poder começar. Eu não posso anunciar a mensagem profética que eu fui enviado para trazer aqui para essa casa. E aí mandaram chamar o menino Davi. Alguns dizem que na época ele deveria ter 17 anos. Outros dizem que ele tinha 14. Varia, né? E o Davi chegou. Davi estava cuidando de umas ovelhas, umas poucas ovelhas do seu pai. Ele estava cuidando. E é esse que o Senhor queria. É esse que o Senhor mandou escolher. Aquele que estava ali, o improvável, estava com as ovelhas. A comunhão dele era com aqueles animais. E claro, naquele momento que ele estava com aqueles animais, aqueles poucos animais do seu pai, o Espírito estava ali com ele. O Espírito estava observando ele. Inclusive ele também tinha uma harpa, né? Ele talvez tocava aquela harpa ali com as ovelhas. Era uma coisa que só entende aqueles que desfrutam da unção realmente do Espírito Santo. E aí diz que quando trouxeram Davi chega, estava todo sujo, todo fedido. Na verdade ele estava cheirando a lã de ovelha, né? Aquele trabalho. E quando Davi entra na sala, havia um banquete ali, uma mesa na presença dos seus irmãos, sua família. O profeta ali cheio da unção do Espírito, quando rebate os olhos nos olhos de Davi, o Espírito testifica e diz: é ele, pode ungí-lo, esse é o meu escolhido.
E aí o profeta olhou e disse: é ele. E naquele momento, a glória, a unção de apoderamento, de autoridade, ela é refletida, há um reflexo dela diante daquela mesa, perante os olhares de todos que estavam ali naquela casa. Inclusive era a própria família de Davi. Todos viram, ainda que não concordassem, ainda que reprovassem aquele momento, porém, aquele momento era a escolha do próprio Eterno, era a escolha do próprio Divino, era a escolha do próprio Deus, segundo o texto, né? Era a escolha dele. E querer ignorar ou não aceitar aquilo que é o chamado de Deus, que é o próprio Deus chamando, isso aí é um problema que você vai só se desgastar. É melhor aceitar. É melhor a gente falar assim: não, eu aceito a escolha do Senhor. Porque diz que Deus, ele olhava para aquele jovem, além da sua juventude, além da sua aparência. Ele via aquele jovem de uma maneira tão peculiar que nem mesmo a sua própria família o enxergava como Deus o enxergava. E assim também, você talvez pensa aqui e acolá sobre o chamado, sobre a sua vocação, e às vezes você tenta tirar a definição do teu chamado por aquilo que as pessoas próximas de você avaliam. E às vezes a gente pensa: se nem minha própria família, se nem aqueles que convivem comigo, que me conhecem, se nem eles conseguem compreender ou aceitar a minha vocação, por que eu aceitaria? Talvez eles tenham razão, talvez eu não tenha vocação, coisa nenhuma, principalmente vocação ministerial, principalmente uma vocação para um anúncio de uma mensagem espiritual. Pior ainda se essa mensagem está atrelada a uma perspectiva bíblica. Pior ainda se essa mensagem tem como chave hermenêutica Cristo. Pior ainda se essa mensagem parte de uma consciência cristocêntrica, de uma consciência crística. Pior ainda, eu sou o improvável, jamais seria digno para tal ofício. Pois é, Davi, que é o personagem do texto hoje, dessa segunda humana, para a nossa reflexão, ele também pensava isso. Na verdade, o próprio pai dele pensava assim, por isso que o pai dele não o convidou para o banquete, lá para a mesa, a ceia com o profeta Samuel. Só que o profeta estava ali sendo guiado pelo Espírito de Deus. E quando o profeta que unge, ele é guiado de verdade pelo Espírito de Deus, não pela ganância, e não pelas aparências, e não por aquilo que ele pode lucrar com isso. Quando ele é guiado por uma chamada que não visa fins lucrativos, a não ser a própria glória daquele que o chamou, no caso aqui Deus, então ele vai ser fiel ao seu ofício, ele vai ser fiel à voz do Espírito Santo, e ele só vai dizer que tem chamado, só vai ungir aquele ou aquela que o Espírito testificar dele, dizendo: foi esse que eu escolhi, foi esse que eu chamei. Por mais que ele não tenha aparência, por mais que nem a própria família dele dê credibilidade, por mais que nem a própria casa dele reconheça isso, reconheça que Deus o chamou. Porém, se você duvida, acerta com Deus. Pergunta para Deus: por que o Senhor chamou ele? Por que o Senhor escolheu ela? Ele nem tem uma postura para tal ofício. Ele nem tem uma aparência de quem tem chamado. Talvez Deus vai responder para você: porque eu não olho para a aparência, porque eu não sou como os homens que validam pelas aparências, eu não estou procurando uma performance adequada, um perfil adequado aos padrões e moldes humanos,
mas eu estou olhando para as entranhas desse homem, dessa mulher. Eu estou olhando para o ser, para o âmago do ser. E no âmago do ser dessa pessoa, eu vejo um coração que não está preparado, porém está disponível. Ele não está preparado, ela não está preparada realmente para o chamado, mas ela está disponível. E estar disponível faz toda a diferença. Está disposto a ouvir e a seguir a voz que fala ao coração, porque isso que é vocação, faz toda a diferença para Deus. Deus não está procurando os capacitados, os preparados, mas Ele está procurando os disponíveis. Os disponíveis. E se você está disposto, disposta, meu irmão, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: porque Deus, Ele não escolheu as coisas nobres, grandes deste mundo, Ele escolheu as coisas pequenas, Ele escolheu até mesmo aquelas coisas que não são. Olha só. Uau, é isso aí, Érica. Amém. Estou disponível para Deus. Pronto, Érica. Então, essa é a resposta que nós devemos dar hoje, nessa segunda humana. Estou disponível para Deus. Pronto. E o Espírito vem sobre ti. Como quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, fazendo a anunciação do nascimento do Salvador, Jesus. Maria falou assim: mas como vai ser isso? Porque eu não conheço o varão, eu não tive relação ainda íntima com nenhum homem. Eu sou prometida de José, mas não aconteceu ainda. E aí o anjo Gabriel falou para ela: não se preocupe quanto a isso. Mas como que vai acontecer? Aí ela disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Uau, gente! E logo ela começou a cantar um hino ali, em louvor a Deus por aquela palavra do mensageiro Gabriel. E assim também, às vezes a gente pensa: como é que vai ser? O Senhor diz: não vos preocupeis no que haveis de dizer, porque não sois vós que falará, mas o Espírito Santo falará através de vocês. É o Espírito Santo, gente. Eu vejo coisa acontecendo na minha vida mesmo, no dia a dia. Hoje mesmo eu estava num ambiente que eu não pensei que ali fosse um ambiente assim disponível para o anúncio da boa notícia. E foi ministrado para grandes e pequenos. Foi ministrado para saudáveis e enfermos. Foi ministrado para todos. Todos a palavra do Senhor. Grandes ouviram, pequenos ouviram. Na entrada, na saída, dentro, fora, foi anunciado. Mas quem fez isso? O homem? O homem foi só um instrumento do Senhor. Quem faz essas coisas é o Espírito Santo, através da sua vida, através da minha vida. Quando nós falamos para Ele: Senhor, eis-me aqui. Como a Érica falou assim: estou disponível. Essa palavra estou disponível hoje para nós, a gente fala assim na nossa linguagem atual. Mas antigamente eles falavam, sabe como? Eles falavam assim: eis-me aqui. É o que a Érica falou: estou disponível para Deus. Davi disse: eis-me aqui. E tantos outros falaram isso para Deus: Isaías, Jeremias, Moisés. No começo eles tinham a resistência, porque dá medo, gente. A gente fica meio assim inseguro, pensando: já vai que ninguém me aceita, vai que não vão me aceitar. Eu não sei, eu não tenho aparência, eu não sei falar, eu sou pesado em palavras, eu sou gago, minha vida é assim, eu não me encaixo nesse perfil. São esses improváveis que o Espírito Santo ama usar, ama vocacionar. São esses improváveis que o Espírito Santo ama chamar. Você se enquadra assim nesse perfil de improvável, você está na mira de Deus. Deus está olhando para você, como estava olhando ali para Davi. Por mais que a gente pense: não, mas eu estou aqui de trás das malhadas, ninguém está me vendo, nem minha família. Não se preocupe. Se os homens, se os mais próximos não estão te vendo, te dando o valor devido, te dando o valor, o reconhecimento, não fique inquieto, não entre em crise por falta do reconhecimento humano, por falta da glória dos homens. Espera no Senhor, crê somente, entrega o teu caminho a Ele, entrega aqueles desejos, aquelas coisas, tudo, e agrada-te do Senhor. Davi estava ali de trás das malhadas, talvez com a sua harpa, dedilhando e fazendo salmos, cantando, dizendo talvez:
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz repousar em verdes pastos, guia-me pelas águas tranquilas, por amor do teu nome. Ah, irmãos, esse cântico espontâneo, esse momento de comunhão, de salmodiar no coração, cantando cânticos espirituais, adorando, se entregando no seu tempo a sós com o Senhor, orando no Espírito, meditando na palavra. Quando você vive esse momento de comunhão, você usa essas atitudes que são verdadeiras ações de graça, não tem como, o céu se abre sobre sua cabeça, o óleo é derramado, o cálice transborda, e a bondade e a misericórdia certamente nos seguirá todos os dias de nossas vidas aqui nessa terra, nesse corpo, e habitaremos na presença do Senhor para todo sempre, porque o nosso pastor é Pai da eternidade, e os seus filhos logo são filhos do Deus eterno. Que essa mensagem de hoje possa fluir no teu espírito, pulsando vida. Que você possa se encaixar naquela passagem do Evangelho de João que diz: aquele que confia em mim, como diz as Escrituras. E aqui a gente fala da boa nova do Evangelho. Do seu ventre, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, falando do Espírito Santo que nós havíamos de receber. O Espírito já foi liberado lá em Pentecostes, o Espírito já foi liberado aqui na terra, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e o Espírito está sendo derramado em toda a carne. Alguns desfrutam, outros não. Mas não porque não foi liberado o Espírito, mas é por causa daquela passagem de João que diz: o Espírito virá, vocês não vão ficar órfãos, vocês vão receber o Espírito do qual o mundo não pode receber porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita em vocês. Nosso corpo, nessa casa, é templo do Espírito Santo. Que você possa olhar no espelho e perceber que você não é só uma pessoa como mais um nessa terra. Não. Por mais estrelas que há no céu, o Senhor olha para você de maneira peculiar e Ele te vê e te enxerga como ninguém vê. Ele se importa com você. Ele se importa com a minha vida, com a sua, de maneira bem singular, de maneira bem considerando toda a nossa singularidade, a nossa subjetividade. É como uma canção que diz assim: e em meio a tantas estrelas, me ver como ninguém me vê, como ninguém vê, e em meio a tanta beleza, lhe ver como ninguém te vê. Talvez você tenha alguém perto de você agora aí que olhe para você, mas te vê por fora, vê a sua estética, vê a sua beleza, vê o seu eidos, a sua forma física. Mas o Deus de Israel, o Deus de Jesus, Ele nos vê por dentro. Ele vê sua alma. Ele sabe que você não é só um pedaço de carne. Ele sabe que você tem um ser, uma vibração, há uma energia em você que nós chamamos de espírito. E quando você, em espírito e em verdade, entra em comunhão, em ações de graça, você está adorando o teu Deus. A comunhão vai fortalecendo, os rios de águas vivas vão fluindo. E você começa a perceber que você está dando passos, está sendo impelido, está sendo inspirado, motivado, e essa motivação vem do alto, do Pai das luzes, aquele que libera o Espírito Santo e que não faz acepção de pessoas. Essa foi a nossa live de hoje, gente, nossa segunda-feira, segunda humana. Gratidão por passar aqui, gratidão por você aí. Nós estamos nesses dias com um projeto de meditação do Evangelho, da Palavra. Quem faz parte dos grupos que eu participo estão recebendo lá áudios e leituras, mensagens do Evangelho que estão sendo transmitidas. Ontem, domingo, o Senhor deu uma palavra tremenda. Ontem, domingo, quem está lá no grupo sabe disso. E se você não está ainda, deseja participar, fale comigo no bate-papo para você colocar você no grupo e a gente está lá se edificando um ao outro e de uma maneira
conectada ao reino de Deus. Nós vamos transcendendo essas barreiras que os homens colocam, né? O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, Ele amou o mundo de tal maneira, então o Senhor amou a humanidade de tal maneira. Ele deixa as 99 atrás de uma. Então o nosso Deus, Ele olha para o nosso coração e não para a nossa aparência. Seu coração está sincero diante do Senhor, eu quero mais, eu estou disposto, eu quero estar em comunhão com pessoas que também têm esse feedback, essa conexão comigo. Então nós estamos juntos nessa, tá certo? Obrigado, Érica. Amém. Muito bom também ter você aqui hoje na segunda-feira, Segunda Humana, tá certo? E todos os demais, gratidão. E aqueles que vão assistir essa live gravada também, a minha oração é que o Senhor seja contigo, te abençoando espírito, alma e corpo. Graça e paz. Já deixa sua curtida, compartilha e vamos anunciando as boas novas daquele que nos chamou, que não olhou a nossa aparência, mas olhou o nosso interior, o nosso coração. Gratidão por vocês. Fiquem com Deus.